Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Meus irmãos, para mim é uma alegria estar nessa igreja, nessa manhã, poder aqui reencontrar os irmãos. Eu estive aqui um culto solene, domingo à noite, no semestre passado, acho que foi lá pelo mês de março, por aí, e é muito bom poder voltar a esse lugar nessa manhã, né? Como o reverendo Laurindo falou, eu sou seminarista, né? Assim como nosso irmão Caio, nosso irmão Demis, daqui. Estou no primeiro ano, né? Sou calouro, por assim dizer, e também sou presbítero regente da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, tá certo? Então eu trago o abraço aqui para os irmãos lá da primeira Igreja de São Bento, aos irmãos aqui da Igreja de Jardim Paulista. E para mim, irmãos, é especialmente uma alegria poder trazer uma palestra sobre esse tema. Se quiser botar já o primeiro slide aí, a capa, que é um estudo, irmãos, que nós vamos fazer aqui, um estudo em termos de teologia histórica sobre a vida e obra do reverendo Dr. George William Butler, né? Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar nele. Foi um pastor presbiteriano e missionário americano que desenvolveu seu ministério aqui em Pernambuco, principalmente, de maneira toda especial lá no interior, né, na região de Garanhuns, no agreste pernambucano. E por causa do ministério do Dr. Butler, a igreja onde eu sirvo hoje foi plantada. Então pode-se dizer assim que eu estou falando de um assunto do qual resulta a minha própria salvação, já que foi esse trabalho que produziu as primeiras conversões na minha família, assim como na família do reverendo Laurindo também, e fala muito sobre a nossa própria história ali da cidade. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nós não vamos expor esse texto, mas vamos usar assim como um ponto de partida Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ler esse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu gostaria, irmãos, que nós lêssemos juntos, todos a uma só voz, esse versículo da carta escrita aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo de número 13, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém. Irmãos, o autor inspirado aqui, desconhecido de nós, autor aos Hebreus, ele escreve a sua carta aqui para aqueles irmãos de origem judaica que se encontravam nesse contexto aqui tentados a abandonar o Evangelho, a abandonar a fé em Jesus Cristo para voltar ao judaísmo, né, para voltar à sua antiga fé. Então toda a carta aos Hebreus ela vai ser uma grande palavra de exortação, como o próprio autor usa essa expressão no capítulo 13, para instar, para estimular os seus leitores à perseverança. Lá no capítulo 10 ele vai dizer: tendes necessidade de perseverança. Então toda a carta aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo, tudo isso para que aqueles irmãos encontrassem estímulo para perseverarem na fé. Irmãos, é nesse contexto que nós lemos esse versículo aqui. Uma das medidas que os hebreus deveriam tomar para perseverarem, para não desanimarem, para não retrocederem, era lembrar dos seus guias, daqueles que primeiro haviam pregado a palavra de Deus para eles, considerando o fim da sua vida, ou seja, os mártires, o exemplo dos mártires, como nós vamos ver hoje, tudo isso para que eles imitassem a fé que eles tiveram, para que eles imitassem a perseverança desses guias que os conduziram pela pregação à fé. Irmãos, essa é uma disciplina que nós devemos repetir de tempos em tempos. Eu confesso, irmãos, vou abrir aqui um pouco parêntese, eu sinto muito a falta nas nossas igrejas de estudos biográficos. De maneira geral, nós só fazemos estudos em torno de teologia sistemática e bíblica, mas muito pouco em torno de teologia histórica. E essa é uma disciplina importante, irmãos, olharmos para o exemplo e para a vida, para o modo como eles colocaram na prática os ensinamentos da Escritura daqueles que vieram antes de nós, tá certo? Então é sempre bom que de tempos em tempos, o mês de agosto é muito propício para isso, né? Na IPB, que nós olhemos para o exemplo daqueles que vieram antes de nós. E hoje nós vamos olhar, irmãos, para o exemplo, está ali a imagem dele, do reverendo George William Butler. Nós vamos contar um pouco aqui da história da vida dele. Nós não vamos entrar a fundo, né, em tudo. Eu tenho até que horas, reverendo? Só para saber. Pronto, ok. Tenho 55 minutos, dá tempo.
Então, nós já vamos entrar a fundo, né, nos detalhes da vida dele, mas nas coisas mais importantes, em especial o ministério dele aqui em Recife, ou melhor, em Recife, né, estamos em Paulista, e lá no Agreste Pernambucano, tá certo? E vamos ver o legado que ele deixou para o presbiterianismo nacional e pernambucano de maneira mais específica. Pode passar, irmão? Então nós vamos começar vendo a primeira fase da vida do Dr. Butler, os primeiros anos, na verdade os primeiros 30 anos, né, da vida dele, da vida do reverendo George William Butler. Dr. Butler, irmãos, nasceu na cidade de Roswell, lá na Geórgia, isso no dia 12 de julho de 1853. A Geórgia é um estado dos Estados Unidos que fica na costa leste. Então o Dr. Butler nasce nessa data e o primeiro evento importante da vida dele ocorre em 1861, quando o pai do Dr. Butler ele morre, tá certo? O pai do Dr. Butler ele lutou naquela famosa Guerra Civil Americana, que os irmãos já devem ter ouvido falar. No século XIX, os Estados Unidos se dividiram em dois países, né, os Estados do Norte e os Estados do Sul, e eles entraram em guerra, né, existem até algumas séries sobre isso, e a principal questão em torno dessa guerra era a escravatura. Né, os Estados do Norte eram contrários à escravidão e os do Sul favoráveis. O pai do Dr. Butler lutou pelos Estados do Sul. E quando o Dr. Butler tinha 8 anos de idade, eu chamo ele de doutor porque ele vai se tornar médico mais à frente, né? Quando o Dr. Butler tinha 8 anos de idade, então o pai dele morreu nessa guerra. E aí começa o principal desafio da vida do George William Butler, porque ele agora fica sozinho, órfão do pai, e ele precisa agora ajudar a sua mãe no sustento da sua família, né? Tem até uma história engraçada, quando ele ainda morava em Roswell, na Geórgia, o pastor da igreja presbiteriana da cidade dele pede que o menino Butler, né, com 8 anos de idade, pintasse a torre da igreja. E ele fica com medo ali, mas era uma proposta interessante porque ele precisava arrumar um dinheiro para ajudar no sustento de casa. E ele aceita o desafio, né? Vai lá, sobe na torre para pintar e cai de lá de cima. E aí os historiadores não sabem exatamente como, mas de alguma forma a vida dele é poupada. Ele leva uma queda de uma altura muito alta, mas não apenas Deus poupa a sua vida, como também preserva a sua saúde. Não ficaram sequelas dessa queda que ele levou quando era criança. Então a infância do Dr. Butler vai ser marcada, principalmente depois de 61, por privações, dificuldades financeiras e também livramentos da parte de Deus. Em 1874, Dr. Butler vai fazer o chamado colegial, vai para o ginásio, né? Isso na escola, no colégio Davidson, na Carolina do Norte. Ele sai da Geórgia, vai para a Carolina do Norte e faz ali o que hoje é para nós o ensino médio. Ele gradua-se em 1878 e ele consegue destaque em 2 disciplinas específicas: Bíblia, teologia, e latim. Isso vai ser importante para um fato que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas já aqui ele se destaca nas matérias bíblicas e na língua latina, no latim, tá certo? E aí depois disso ele vai morar um tempo em Nova York, tá certo? E é lá no estado de Nova York que ele vai começar o curso em medicina. Em 1880 ele vai então para a Universidade de Maryland, numa cidade chamada Baltimore, que fica no estado de Nova York. Durante 2 anos ele cursa esse curso e em 1880 ele gradua-se, ele se torna médico lá nos Estados Unidos. Então essa é a parte inicial, irmãos, da vida do Dr. Butler, aqui só para a gente entender um pouco de onde ele vem e a sua formação, tá certo? Então, o fato dele graduar-se como médico vai ser importante no seu ministério, porque ele vai atuar, a gente vai ver isso mais à frente, tanto como pastor, mas principalmente como médico, né? Lá no Agreste, em Canhotinho, principalmente, ele vai ficar conhecido como médico amado, assim como Lucas, o evangelista Lucas é conhecido assim. Dr. Butler vai ser conhecido como o médico amado de Canhotinho, tá certo? Então ele se formou em medicina lá nos Estados Unidos. Pode passar, meu irmão? Pronto. Pode passar. Aliás, antes, desculpa. Em 1882, há a grande virada, então, na vida do Dr. Butler. Até então ele era apenas um médico, tá certo? Servindo ali. Os historiadores dizem que ele tinha uma carreira promissora como médico, estava começando a fazer dinheiro. E em 82 ele decide abandonar, pelo menos em parte, né, a carreira como médico. Ele tinha já o seu consultório
E ele decide então entrar para a junta de missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, assim como em algumas décadas antes havia feito Simonton. Simonton havia feito a mesma coisa, abandonado a carreira de colportor lá nos Estados Unidos e entrado para a junta de missões. Dr. Butler fazia a mesma coisa. Os amigos dele até ficaram assim um pouco surpresos, porque ele tinha uma carreira promissora como médico, mas ele abandona isso e ele se inscreve na junta de missões através da Igreja Presbiteriana de Nashville, no estado do Tennessee, tá certo? Essa igreja o admite como missionário, não como pastor ainda, como missionário, e ele então aí abandona a carreira de médico para tornar-se então missionário. A mesma coisa que no século XX a gente vai ver Martin Lloyd Jones fazer, né? Lá na Inglaterra. Ele abandona a carreira de médico da família real da Inglaterra para se tornar missionário, para se tornar pastor. Então o Dr. Butler faz isso também. Então essa é a primeira fase, irmãos, da vida do Dr. George Butler. Pode passar, irmão, por favor. E aí, pronto. Aí nós vamos ter o início do ministério dele, então, aqui no Brasil. Ele havia se candidatado como missionário em 82. Em 83, então, ele embarca para o Brasil. Você veja como as coisas eram difíceis. Ele embarcou no dia 31 de janeiro de 83, só vem chegar aqui em Recife no dia 22 de fevereiro, então mais de 20 dias de viagem de navio, ele chega então lá no porto do Recife. E ele vem então enviado pela igreja de Nashville para Recife, para ajudar um trabalho presbiteriano que já havia aqui na região metropolitana do Recife, tá certo? O pioneiro, irmãos, do presbiterianismo aqui na região não é o Dr. Butler, é um outro pastor chamado Rockwell Smith, que é o fundador da primeira igreja presbiteriana do Recife, tá certo? Então o Dr. Butler vem para cá, inicialmente trabalhar auxiliando como missionário o ministério do reverendo Rockwell. Então, Dr. Butler, ele exercia a função de missionário adjunto. 2 anos depois, aliás, 1 ano depois disso, ele tem que voltar para os Estados Unidos para tratar um problema das vistas. E aí 2 fatos importantes na vida dele acontecem nessa volta aos Estados Unidos. A primeira delas, Dr. Butler é ordenado pastor presbiteriano. Você lembra que eu falei agora há pouco que no colegial ele havia se destacado em 2 matérias. Quais foram? Bíblia e latim. Então o presbitério da igreja de Nashville, o presbitério de Maryland, ordena Dr. Butler sem que ele fosse bacharel em teologia. Dr. Butler foi um pastor leigo, ele nunca foi para um seminário, mas dada a sua habilidade adquirida no colegial em Bíblia e em latim, o presbitério viu condições, né, de excepcionalmente ali ordená-lo, ainda que ele não fosse teólogo, ainda que ele não fosse bacharel em teologia. E um outro fato importante, nessa viagem aos Estados Unidos, o Dr. Butler se casa, né, ele se casa com essa mulher aí chamada Rena Humphrey. Então é até uma história engraçada, ele vai lá, pede para os pais da Rena, né, permitirem que ela se casasse com ele, e inicialmente a mãe negou, né, porque ele já foi muito sincero, ele chegou e disse: olha, eu vou casar com sua filha e vou levar para o Brasil. E aí o pessoal ficou desesperado, disse: não vai não, ela vai passar, vai ser difícil, e os pais não permitiram de início. Ele volta para a cidade dele, fica triste, mas aí decide voltar. Ele decide voltar para a casa dos pais da moça que seria logo sua esposa, para tentar insistir naquele pedido, e quando ele volta, a mesma coisa havia acontecido com a moça. Ela havia ficado doida para casar com ele, já havia conseguido convencer seus pais. Então o Dr. Butler consegue se casar com essa senhora, com essa moça, e aí esses 2 fatos importantes acontecem nessa volta, tá certo? Então agora o Dr. Butler ele volta para o Brasil, em 84, agora como pastor ordenado e casado. Então ele volta para Recife para trabalhar juntamente com os missionários que já havia aqui, agora não mais como missionário apenas, mas como pastor auxiliar, tá certo? Pastor Rockwell era pastor efetivo, digamos assim, Dr. Butler pastor auxiliar. E aí ele exercia 4 funções aqui em Recife, e na região, ele viajava muito aqui pela região do Recife. Ele exercia basicamente 4 funções. A de pregador, ele pregava por onde ele ia. Ele era também superintendente da escola dominical, tá certo? Lá na igreja do Recife, no grupo que já se reunia, que viria a ser a primeira igreja do Recife. E ele ainda exercia as funções de colportor. Colportor, irmãos, é aquela pessoa que vende livros, tá certo?
É o vendedor ambulante de livros. Os missionários presbiterianos, em geral, eram colportores, tá certo? O reverendo Simonton trabalhou como colportor. O reverendo Butler trabalhou bastante com essa atividade de vender literatura evangélica, tá certo? Era uma forma muito comum de os protestantes difundirem a sua fé. Mesmo porque, irmãos, nessa época, esse é um fato importante, nessa época, era proibida a pregação pública por parte dos protestantes, tá certo? A pregação pública da palavra, ao ar livre, em praça pública, ela só vai ser permitida aqui no Brasil em 1888, com a queda do Império e a instauração da República Brasileira. Até então, não podia. Então, para driblar esse impedimento, que era que os protestantes faziam, distribuíam literatura. Então, em geral, os missionários eram também colportores. Então, ele era pregador, superintendente da escola bíblica dominical, colportor e, por último, médico. Ele atuava também como médico. Onde ele ia, ele atendia as pessoas, a saúde muito precária nessa época. Então, o Dr. Butler usava essa atividade como médico, né, atendendo populações pobres, como uma forma de conseguir entrada nos lugares e conseguir pregar a palavra, tá bom? Então, em 1884, há um fato que vai mudar a vida do Dr. Butler, né? A Igreja do Sul dos Estados Unidos, ela cria uma missão chamada Missão Presbiteriana do Norte do Brasil. Então, já havia muitos presbiterianos aqui no norte do Brasil, na região nordeste e no norte, e a Igreja dos Estados Unidos decide organizar isso. Então, ela cria essa missão presbiteriana do norte, e ela vai dividir os missionários presbiterianos que estavam aqui, cada um para um local estratégico. Então, eles são divididos pelo Nordeste e pelo Norte do Brasil. Dr. Rockwell Smith fica em Recife e Dr. Butler é mandado para outra cidade, para São Luís do Maranhão. Na época, irmãos, São Luís era uma das principais cidades do Brasil, tá certo? São Luís era do tamanho de São Paulo, nessa época. Obviamente, a diferença hoje é abissal, mas na época, São Luís era uma cidade importante e era também considerada uma cidade intelectualizada do Brasil. Tanto é que, eu até coloquei no slide ali, São Luís era chamada de a Atenas brasileira. Havia uma comunidade de pessoas intelectualizadas, de uma alta intelectualidade ali na cidade de São Luís. Então, o Dr. Butler, ele é enviado para lá e ele vai passar muitos anos trabalhando lá em São Luís. A gente não vai entrar muito aqui no ministério dele lá, porque não interessa tanto. Eu quero focar em Pernambuco, principalmente, tá bom? Mas o ministério dele lá em São Luís vai ser relevante. Por exemplo, em 1887, vai haver a construção do primeiro templo protestante do norte do Brasil, que é a primeira igreja presbiteriana de São Luís. Então, quem construiu foi o Dr. Butler. Inclusive, os historiadores vão dizer que ele trabalhou como servente de pedreiro nessa construção. E se você olhar, eu até ia colocar a imagem aqui, mas não coloquei. Se você pesquisar depois, coloca assim, Igreja Presbiteriana de São Luís. Hoje em dia, irmãos, a arquitetura dela é transformada, ela é modificada. Mas se você pegar uma imagem dessa igreja, quando ela foi construída, uma pintura, obviamente um desenho, você vai ver que não parece uma igreja, parece um mercado público. E por que não tinha aparência de igreja? Porque havia um acordo entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa, datado, esse acordo é de 1810. Por meio desse acordo, Portugal permitiu a presença de protestantes no Brasil, porque você lembra que Portugal era uma monarquia romanista, católica. Então, em 1810, Portugal permite que em suas colônias houvesse presença protestante. Mas qual era a condição? Eles não podiam pregar em praça pública, eu acabei de explicar isso. Eles não podiam ter símbolos religiosos nem edificações religiosas. Então, os templos protestantes, quando havia, eles não poderiam ter a aparência de igreja. Por isso que a igreja de São Luís é construída parecendo um mercado. Depois, com a queda desse decreto, aí eles fizeram uma torre lá, deixaram mais com a cara de igreja mesmo, né? no estilo gótico. Mas até então não podia, tá certo? Aqui em Pernambuco você vai ver que as igrejas antigas, elas já têm cara de igreja mais.
mas porque elas foram construídas depois da República. Então havia uma liberação maior. Então são fatos interessantes para a gente perceber. Então, irmãos, essa é a primeira fase do ministério dele, só para a gente entender aqui. Pode passar, irmão. Pode ir de um em um só, tá certo? Então, em 1893, depois de 10 anos praticamente lá em São Luís, Dr. Butler volta e agora sim ele vai desenvolver seu ministério aqui em Pernambuco, de maneira mais detida. Então, em abril de 93, ele volta para Recife. A essa época, pode passar mais um? A essa época, o grupo da primeira igreja do Recife já estava grande. Nessa época, eles se reuniam ali na Rua do Imperador. Tá certo? Existe um material na internet feito pelo reverendo do seminário. Sim. Zé Roberto. Fugiu aqui. Existe um material do reverendo Zé Roberto, alguns vídeos, em que ele explica ali onde era que o grupo se reunia. Dr. Butler trabalhou ali na Rua do Imperador, tá certo? Mas ele não passa ali muito tempo. O trabalho em Pernambuco, irmãos, havia se desenvolvido, tá certo? Pernambuco é um dos estados em que o presbiterianismo mais se desenvolveu no Brasil, tá bom? E já havia uma colônia de crentes lá na cidade de Garanhuns. Garanhuns, irmãos, eu imagino que alguns de vocês devam conhecer, já devem ter ido lá. É uma cidade que fica a 200 quilômetros aqui de Recife, tá certo? E é uma cidade de clima muito agradável, tá bom? 7 colinas ali, uma cidade relativamente próspera. Tem água, tem nascentes de água. Então ali se formou uma comunidade forte de fazendeiros, etc., naquela região ali. E nessa época havia um fator que impulsionava bastante o trânsito entre Recife e Garanhuns. Havia uma linha férrea. Então, se você já foi em Garanhuns ali, onde é o Centro Cultural de Garanhuns, ali era a estação de trem, tá certo? Então, o fato de que havia uma linha férrea já daqui para Garanhuns facilitou muito a assistência dos presbiterianos ali. Já havia um pastor em Garanhuns, o nome dele é Henry McCall. Ele não era presbiteriano, ele era congregacional. Esse homem é o pioneiro do protestantismo em Garanhuns. E mesmo ele não sendo presbiteriano, mesmo ele sendo congregacional, ele pede a ajuda dos presbiterianos aqui em Recife, para enviar ali uma equipe de ajuda para a missão naquele lugar. Quem é enviado é o Dr. Butler. Então, em 84, em março de 84, ele faz, de 94, está errada a data ali, 94, ele faz a sua primeira visita a Garanhuns. E aí, irmãos, começa a missão do Dr. Butler no Agreste. E no Agreste, ele vai encontrar as maiores dificuldades do seu ministério. Eu não sei, irmãos, sinceramente, fazer uma comparação aqui com a capital. Eu morei aqui em Recife 3 anos, mas na minha infância. Mas o Agreste pernambucano é muito romanista, muito católico. Sertão, acho que ainda mais. Então é lá que Dr. Butler vai enfrentar as principais dificuldades da sua vida, tá certo? Principalmente nos primeiros 3, 4 anos. Então nessa primeira visita ele já enfrenta dificuldades. Eles se reuniam, faziam cultos nas casas, ele atendia pessoas, visitava vilarejos. Dr. Butler, por exemplo, ele pregou o evangelho para os índios, lá na cidade de Águas Belas, fica perto de Garanhuns. E todas as vezes que ele ia pregar, geralmente uma turba de romanistas iam para a porta do lugar e ficavam apedrejando, jogando pedra em cima da casa. Dr. Butler, ele morou em Garanhuns, a gente vai ver isso daqui a pouco. E ele escreve em uma correspondência que houve um certo momento em que em 20 dias ele teve que retelhar a casa dele 4 vezes. Que ele retelhava, o povo ia lá e quebrava as telhas, né? Se já houvesse telha de zinco nessa época, né, talvez ele já teria colocado para evitar isso. Mas a perseguição era muito grande. Então ele visita, ele percebe que havia ali uma comunidade interessante, né? Havia uma família muito forte lá, que era a família dos Gueiros. O principal representante dele, você já deve ter ouvido falar, Jerônimo Gueiros, pastor presbiteriano, tá certo? Então já havia ali o Antônio Gueiros e alguns Gueiros já eram convertidos. E isso faz com que o Dr. Butler decida se mudar, então, de Recife para Garanhuns. Isso acontece, então, em março de 95. Ele sai de Recife, vai morar em Garanhuns. E aí ele começa a perseguição de fato. Pode passar mais um? Esse período em que o Dr. Butler mora lá em Garanhuns vai ser marcado por apedrejamentos que eu acabei de descrever. As casas dos crentes eram apedrejadas, tá certo?
Excomunhões, as pessoas que frequentavam os cultos eram excomungadas da igreja de Roma, tá certo? Boicotes, o padre da cidade de Garanhuns, ele chegou a determinar que os comerciantes não vendessem para os crentes. E durante um tempo eles cumpriram isso. Mas aí vem uma coisa interessante, irmãos. Por causa do seu bom testemunho, sem precisar criar alarde, os crentes de Garanhuns naturalmente fizeram cair essa determinação. Os comerciantes voltaram a vender, porque eram pessoas boas que pagavam, tá certo? Mas durante um tempo houve um boicote ali no comércio de Garanhuns, tá certo? Mas também muitos batismos. Ao mesmo tempo em que a igreja ali era perseguida, ela crescia. Dr. Butler batizava pessoas o tempo inteiro, tá certo? Então, alguns fatos desse período aí são interessantes. Pode passar mais um aí? Isso. Em 1895 vai haver um fato, que talvez é o fato mais relevante da passagem do Dr. Butler, aliás, a 2, por Garanhuns. Em 95, um frei chamado Frei Celestino de Pedavoli, é um italiano que morava ali na região. Ele manda que um comerciante de Garanhuns desse um recado a Dr. Butler, convidando-o para um debate. Então, vejam como a coisa foi feita, prestem bem atenção nessa história. Esse comerciante chega para Dr. Butler e diz isso: olha, o frei está te chamando para um debate. Dr. Butler, a esposa dele diz: olha, não vá para esse debate, porque é uma cilada, vão lhe matar. Ele percebe o perigo, mas ele quer ir para o debate. O que é que ele faz? Ele diz: eu vou, mas tem algumas condições. Tem que ser no local público. E aí ele sugere 2 locais: o Fórum ou a Catedral de Santo Antônio, que fica no centro de Garanhuns e é a sede da Diocese de Garanhuns. Então ele já toma essa precaução. E ele vai. O debate é marcado ali para a Catedral de Santo Antônio, até hoje está lá no centro de Garanhuns. E ele vai, tá certo? Ele vai acompanhado de 12 homens para protegê-lo, 12 crentes. Era um momento de muita tensão. Quando ele chega no local, a igreja está lotada. E quando ele chega lá, o frei está lá. Quando ele chega no local, o frei disse assim: você veio fazer o que aqui? Não, o senhor me convidou para um debate. Não convidei para debate nenhum, era uma cilada. O frei nega que havia convidado Dr. Butler para esse debate. Mas já que você está aqui, vamos fazer o debate. E aí o debate, foi acordado que cada um poderia falar 30 minutos. O tema do debate eram os pontos de confronto entre o protestantismo e o catolicismo, né? A tradição, a mariolatria, tudo isso que os irmãos já conhecem. E aí as testemunhas dizem que Dr. Butler falou de maneira profunda nas escrituras, firme, enquanto que o frei só conseguia apelar para a tradição. Para encurtar a história, houve um momento em que o frei Celestino, ele não mais tendo argumentos, ele na hora dele falar, como não tinha mais argumentos, ele disse o seguinte: viva a Virgem Santíssima. Aí a multidão começou a gritar: viva, viva, e acabou o debate. Então ele termina o debate dessa forma. Cria-se ali um clima de tumulto, de animosidade contra o Dr. Butler, e ele tem que sair escoltado. Ele passa algumas horas no destacamento de polícia, até que os climas ficassem mais calmos, e é quando ele vai para casa em segurança. Então houve esse fato aí, dele debatendo com o Frei Celestino de Pedavoli lá em Garanhuns. Um outro fato interessante, irmãos, é em 1897, quando vai haver uma epidemia ali na região de Garanhuns de febre amarela. E matou muita gente, viu? Se você ficou assustado com o Covid-19, a febre amarela foi muito perigosa e muito devastadora ali na região. Garanhuns era uma cidade de uma população de poucas pessoas para os padrões nossos, mas a febre amarela levou cerca de 800 pessoas lá em Garanhuns. Para os padrões. Eu acho que até hoje, se uma doença levasse 800 pessoas em Garanhuns, era considerado uma epidemia. Quanto mais para a época. E uma coisa que chama a atenção, irmãos, é que, e agora veja, Dr. Butler era o quê? Ele se formou lá nos Estados Unidos, médico. E aí houve uma coisa interessante. O pároco da cidade de Garanhuns vai embora, foge da doença. Dr. Butler fica. E é esse fato, irmãos, que vai fazer com que a imagem dele em Garanhuns mude.
de um perseguido a alguém que gozava até certo ponto da simpatia do povo. Porque ele fica e ele vai tratar dos doentes, sejam eles protestantes ou católicos, sem nenhum tipo de acepção, tá certo? Há uma história, eu não encontrei a fonte, mas há um boato, tá certo, que diz que Dr. Butler, ele tinha ali remédios, antídotos para a febre amarela, e ele guardou um para ele. Há relatos que dizem que quando acabaram aqueles que ele reservou para os doentes, ele deu dele. Ele ministrou o que seria para ele se ele pegasse a doença em um doente. E ficou sem nada para ele. Pela graça de Deus, ele não contrai a doença, tá certo? Deus o livra. Então, esse fato vai criar sobre a imagem do Dr. Butler a ideia de um homem que estava ali para defender a fé protestante, mas que não levava para o lado pessoal, que tratava dos doentes, fossem eles protestantes ou católicos. Pode passar, irmão. Então, o reverendo Edgécio Martins, pode dar mais um clique, ele faz a seguinte afirmação sobre Dr. Butler, só que é desse livro aqui, a Bíblia e o Bisturi. Ele diz assim: ele seria o médico com alma de pastor, que amava intensamente as almas, e o pastor com alma de médico, que sentia a aflição do corpo enfermo. As duas atividades eram realizadas a um só tempo, pastor e médico. Eram dois trabalhos, duas funções, dois ministérios, com um único propósito: redimir o homem, a alma e o corpo. Então, o Dr. Butler vai ser essa figura que alia em si pastorado, pregação e medicina. Então, irmãos, hoje em dia a gente vê algumas coisas assim, o pessoal falando de missão integral, né? E aí coloca um monte de coisa complicada em termos bíblicos, porque precisa redimir o homem todo. O Dr. Butler já tinha essa visão, já, de pregar e fazer caridade ao mesmo tempo. Uma missão integral. Vamos colocar esse termo aí, que hoje é imbuído de muita coisa ruim, mas mostra como a gente não precisa de novidades para ter uma missão integral. Os irmãos ontem fizeram aqui um serviço de assistência, de caridade. Nós precisamos fazer aquilo que a igreja sempre fez: pregar a palavra, assistir o homem em suas necessidades com a caridade cristã, tá certo? Então esse é um fato importante. E aí, pode passar mais um? Em 1898, um ano depois, ele deixa Garanhuns e vai morar em Canhotinho, tá certo? Canhotinho é uma cidade que fica a 30 e poucos quilômetros de Garanhuns, ali naquela região ainda, indo para o lado de Maceió, certo? Depois de Canhotinho é Quipapá, depois de Quipapá tem uma entrada que vai para Maceió. Então é uma região agradável, montanhosa, chove bastante. Eu morei em Canhotinho 2 anos e meio. Então ele decide ali, com base nisso, ir morar naquela cidade, tá certo? Já havia um grupo de crentes ali, ele decide assistir os irmãos naquele lugar. E aí ele começa a desenvolver o ministério na cidade de Canhotinho. E logo nesse ano, pode passar? Aqui a gente chega num fato importante, tá certo? Em 7 de fevereiro de 1898, Dr. Butler, ele é convidado para ir pregar a palavra na cidade de São Bento do Una, que fica na região, tá certo? Fica para o outro lado. De Canhotinho distam uns 50 quilômetros, ele vai a cavalo. E já havia algumas pessoas que já haviam ouvido a palavra em São Bento, na minha cidade, São Bento do Una, e Dr. Butler ele é convidado para pregar a palavra em 2 lugares. Num sítio chamado Baixa, que fica entre Lagedo e São Bento, e na cidade de São Bento do Una, no centro da cidade. Então ele vai lá juntamente com uma caravana de 7, 8 pessoas, e eles passam ali em São Bento 4 dias pregando o evangelho. A rotina era pregar, atender os doentes, visitar pessoas. Era assim que o Dr. Butler fazia, tá certo? Então ele passa ali na praça central da cidade, isso é um fato importante, onde fica a igreja matriz de São Bento do Una, a sede da paróquia do Bom Jesus. Exatamente ali, perto dali, ele prega a palavra por 4 dias. No 4º dia, acontece que esse dia, 7 de fevereiro, acontece um fato histórico no presbiterianismo nacional. O que era que acontecia? Havia um carteiro, que na época era chamado de estafeta. Carteiro era chamado, nessa época, de estafeta, lá da cidade, cujo apelido era Negro Velho. Ele era conhecido como Negro Velho. E ele era conhecido na vila de São Bento, a essa época, como um homem ébrio,
gostava de beber cachaça e que criar confusão. Era problemático. Além disso, católico roxo, e que levava o seu catolicismo, às vezes, às últimas consequências. Então, irmãos, o que eu vou dizer agora não tem comprovação documental, mas os boatos, eles se perpetuaram desde essa época. Dizem que esse homem começa a ser instigado pelo padre da época, Joaquim Alfredo, o nome dele, padre Joaquim Alfredo. Isso nunca foi comprovado, mas é um boato que até hoje perdura. O que se diz é que o padre Joaquim Alfredo começou a instigar Negro Velho a fazer algo contra aquela pregação protestante que estava acontecendo ali. O fato é que no quarto dia, depois da pregação, quando Dr. Butler, juntamente com os seus correligionários ali, eles estão se arrumando para ir embora, esse homem chega na praça. Pense aí naquela figura da cidade do interior, tá certo? Cidade bem pequena, tem a praça central. De um lado, vocês vão saber, é a igreja, do outro lado a padaria mais antiga da cidade. Típico cenário ali de Alto da Compadecida. Exatamente aquilo ali. Então, aquele homem chega na praça com um porrete, com um pedaço de pau. E ele quer atingir Dr. Butler com um pedaço de pau. Um homem intervém. O nome dele é Manuel Correia Vilela, conhecido como Né Vilela. De início, as testemunhas, que vão ser ouvidas no processo mais na frente, elas dizem que Né Vilela conseguiu impedir aquele homem. O homem tentou umas 3 ou 4 vezes, Né Vilela consegue dominar o homem, outras pessoas chegam, tomam o porrete dele e ele vai embora. Então, nesse primeiro momento, a situação é resolvida. Não sabiam, entretanto, que Negro Velho estava armado de um punhal também. Ele tinha uma faca aqui na bainha da calça. Ele se afasta um pouco e volta, e agora ele volta não mais com um pedaço de pau, ele volta com um punhal. Dr. Butler estava em cima de um cavalo, pregando em cima desse cavalo, era de onde ele pregava, e Negro Velho tenta atingir Dr. Butler com um punhal. Né Vilela percebe a situação, se coloca no meio, recebe a punhalada. Essa punhalada, irmãos, atinge mais ou menos essa região aqui, abaixo do peito, entre a 3ª e 4ª costela. E aí, Né Vilela, depois de cerca de 5 minutos, ele morre. Então, Né Vilela, Manuel Correia Vilela, ele é de fato o proto-mártir do presbiterianismo nacional. Ele não é o primeiro mártir da fé reformada, porque lá no século XVI teve os mártires da Guanabara, né? Que escreveram a Confissão da Guanabara, lá nos Estados Unidos. Mas do presbiterianismo, ele é o primeiro, e acho que o único, realmente, a dar a sua vida pela pregação presbiteriana, lá na minha cidade, em São Bento do Una. Então ele morre ali, e Dr. Butler, quando vê isso, ele desce do cavalo, tenta salvar a vida de Né Vilela e não consegue. Quando Né Vilela morre, Dr. Butler se levanta, olha para Negro Velho e diz: tira a minha vida também, me mate também, porque eu não sou melhor do que ele. E aí Negro Velho não tem coragem e foge, tá certo? E aí, irmãos, pode passar aí, vai ter um fato interessante agora. Não havia médico na cidade nessa época, e o juiz de São Bento do Una, ele nomeia o próprio Dr. Butler para fazer a perícia tanatoscópica no corpo de Né Vilela. Dr. Butler que havia sido salvo por ele. E aí ele escreve e coloca o seguinte: antes disso, a morte ocorre nessa praça aí, tá certo? Ó. Nessa rua que está descendo para baixo assim, mais uns 60 metros, é a igreja matriz, lá de São Bento. Eu tentei encontrar uma foto que mostrasse bem a praça até a igreja, mas não encontrei. Então a morte ocorre aí nessa praça, em algum ponto dessa praça aí, tá bom? Pode passar mais uma vez. Então Dr. Butler vai fazer a perícia e ele conclui o seguinte: um ferimento feito a punhal entre a 5ª e a 6ª costela, diz que é a 3ª e 4ª, mas é 5ª e 6ª, sobre o peito direito, não podendo precisar a profundidade pela falta de aparelho apropriado, e em decorrência do qual houve a morte. Então Né Vilela ali, ele morre, tá certo? E salva a vida do Dr. Butler. Negro Velho vai ser preso e processado. Houve uma comoção nacional na época, cartas foram escritas lá para o presidente da República, e o processo ele é desencadeado. Negro Velho chega a ser condenado, mas depois o processo ele é anulado.
e tem que recomeçar. E aí, nesse recomeço do processo, o tribunal do júri reconheceu uma tese da defesa no sentido da incapacidade de negro velho. Ele acaba sendo absolvido impropriamente, porque o júri entende que ele não tinha discernimento do que estava acontecendo. Há quem diga que no júri o padre Joaquim Alfredo fez a defesa do negro velho e chegou a dizer que o que ele havia feito havia sido um bem para São Bento de Una. Isso não está nos autos do processo, mas muito possivelmente de maneira proposital, tá certo? Problemas aí da época, tá bom? Pode passar? Então, anos depois, um escrito vai dizer o seguinte: quem já não ouviu falar, ouviu contar a história de São Bento, quando um estafeta, um carteiro, a mandado do padre Alfredo, esse é o boato até hoje, procurando matá-lo, Dr. Butler assassinou Nevilela, que se interpôs. Então isso criou uma comoção, irmãos, e também entrou para a história. Pode passar? Essa é uma placa que está na parede da minha igreja, né, da igreja onde eu hoje sirvo como presbítero regente, em homenagem aí ao sacrifício de Nevilela, tá certo? E que traz a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo, tá certo? Pode passar? Também em Canhotinho, na igreja presbiteriana de Canhotinho, há uma placa, que é a placa de baixo aí, não dá para ler, eu sei, mas em homenagem aí a Nevilela. Os ossos de Nevilela estão junto do túmulo do Dr. Butler, lá em Canhotinho. O corpo dele está num sítio onde ele morava, no Catonho, mas os ossos estão nesse túmulo aí, em Canhotinho. Esse é um fato importante da vida do Dr. Butler. Pode passar. E essa é a minha igreja, a igreja resultante desse evento lá em São Bento do Una aí. Essa é uma foto antiga da igreja, primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Pode passar. Então, mais um. Então, depois, em 1900, há a organização das igrejas de Garanhuns e Canhotinho. A obra prossegue e a igreja de Canhotinho ela foi organizada em 20 de janeiro e a de Garanhuns em 21 de janeiro. Pode passar mais um? E essa é a igreja presbiteriana central de Garanhuns. A obra em Garanhuns, irmãos, ela evoluiu de uma maneira tão boa que a cidade de Garanhuns hoje pode-se dizer que o presbiterianismo é tão forte, ou quase tão forte, quanto o catolicismo naquela cidade. Se você já foi em Garanhuns, se você já foi no centro ali, na Avenida Santo Antônio, é uma avenida enorme, acho que talvez, sei lá, mais de 500 metros. Dos lados da avenida, comércio de um lado e de outro, e nas extremidades você tem aqui a paróquia, a igreja de Santo Antônio, sede da Diocese de Garanhuns, igreja católica, e do outro lado, de frente para ela, essa igreja. A igreja presbiteriana central, sede do presbitério de Garanhuns. Então a cidade de Garanhuns ela tem essa tensão entre o catolicismo e o presbiterianismo, elas realmente se olham de frente, porque o presbiterianismo conseguiu se instalar ali. Tem 6 igrejas presbiterianas e eu acredito que algumas outras serão plantadas em breve. Pode passar? Aqui a gente chega então à última fase, a gente vai caminhar para o final, da vida do Dr. Butler. Uma coisa que eu não mencionei, ele teve 9 filhos, tá certo? 2 morreram na infância, 7 se criaram, alguns nasceram em Canhotinho. Então o Dr. Butler ele vai morar agora em Canhotinho até o fim da sua vida, em 1919. E é nesses 20 anos que ele mora em Canhotinho que a sua fama vai se criar e se espalhar por Pernambuco, pelo Nordeste. É onde ele vai ficar conhecido como o médico amado. Porque ali em Canhotinho é que ele se tornou o pastor da igreja, o missionário da igreja, um homem também que enviava missionários para a região e o médico da cidade, tá certo? Então, há alguns fatos interessantes sobre a vida do Dr. Butler enquanto ele morou em Canhotinho. O primeiro deles, havia uma mulher, essa história é bem interessante, irmãos, havia uma mulher em Canhotinho que tinha muita rixa contra os protestantes, a ponto de que ela não permitia que nenhum crente passasse na calçada dela. Se você fosse passar pela calçada dela, você tinha que ir pela rua, não pela calçada, porque senão ela lhe enxotava. E Dr. Butler, obviamente, não podia passar na calçada dela. Essa mulher fica doente. Eu não encontrei registros de qual doença ela foi acometida. E aí, nenhum médico resolve o problema. Há muito contragosto, quem é que eles mandam chamar? Dr. Butler.
Dr. Butler vai lá, atende, não diz nada, atende. Eu acho que ele teve que passar pela calçada, né, para poder entrar na casa dela, nesse caso. Ele atende, passa o remédio, depois de alguns dias volta, a mulher está curada. Aí ela, sem jeito ali, pergunta: doutor, muito obrigado, quanto é que eu lhe devo? Quanto é que eu devo ao senhor? A resposta do Dr. Butler foi: o pagamento que eu quero é você me deixar passar pela sua calçada. Daquele dia em diante, o Dr. Butler pôde passar na calçada dela. Então esse foi um fato que ficou conhecido. Um outro fato conhecido, irmãos, esse é muito interessante. Eu não consegui encontrar o ano em que isso aconteceu, mas anos depois do evento lá em São Bento, aquele homem, o padre Joaquim Alfredo, é acometido de lepra. Ele não sabia que era lepra, e aí ninguém sabia tratar a doença, nem diagnosticar a doença na época. Ele se vê obrigado a ir até Canhotinho, para se encontrar com o reverendo Dr. Butler, a fim de se consultar com ele. E aí, irmãos, vejam as coisas. Ele vai a Canhotinho, e um filho de Nevilela fica sabendo. Nevilela foi aquele que foi assassinado, lembram disso, né, por Negro Velho. Um filho de Nevilela fica sabendo, havia o boato de que o padre era o mandante do crime, e esse filho de Nevilela vai a Canhotinho para assassinar o padre. Tá certo? Então, quando ele chega lá, quando o padre Joaquim Alfredo chega lá, ele bate na porta de Dr. Butler. Dr. Butler o reconhece, não diz nada. Ele de fato confessa em seus escritos que teve vontade de fazer a vontade da carne, de matar o padre, mas ele se controla e não faz isso. Ele atende, diagnostica que era lepra, e aí ele diz: olha, seu padre, se fosse possível, eu morreria no lugar do senhor, mas o senhor está com lepra. Nesse meio termo, irmãos, o filho de Nevilela bate na porta, com o padre dentro da casa, querendo matá-lo. E aí diz: o doutor Butler, eu soube que o padre está aí, eu vou entrar e vou pegá-lo, vou vingar meu pai. E aí Dr. Butler faz exatamente o que Raabe fez lá no livro de Josué. Dr. Butler diz: ele já foi embora, só que ele estava dentro de casa. Ele já foi embora, ele foi por ali. Aí, Dr. Butler despista o filho de Nevilela, volta para dentro de casa e diz: seu padre, filho de Nevilela quer me matar, saia por aqui. E Dr. Butler então salva a vida daquele que muito provavelmente foi o mandante, né, do assassinato de Nevilela. Então esses foram dois fatos. Aí tem muitos, irmãos, muitas histórias que estão no livro, mas por causa do tempo eu só selecionei essas duas, para a gente ter uma ideia então de como Dr. Butler ele alcançou um respeito assim na cidade de Canhotinho inigualável até os dias de hoje, tá certo? Pode passar? Então, em 1915 vai haver a inauguração do segundo templo de Canhotinho, que é o que até hoje a igreja se reúne. Acho que vai ter uma foto agora. Tá aí, ó. A Igreja Presbiteriana de Canhotinho. Veja um monte de gente ali na frente. Nessa época, a igreja tinha 300 membros. Tá certo? 300 membros. Era muito grande, tá certo? E aí acho que tem uma foto atual. Então você veja que é o mesmo templo, a mesma construção. Ao lado há um prédio, né? Hoje é o salão anexo da igreja, mas originalmente é uma escola que Dr. Butler fez. Dr. Butler fez uma igreja, de um lado uma escola, do outro lado um hospital. E a ideia era trazer uma assistência integral à população de Canhotinho, religiosa, sanitária e educacional. Então ele fez isso lá. Pode passar. Mais um. Em 1915 vai haver a inauguração do hospital, tá certo? Daqui a pouco a gente vê uma foto do hospital. E aí a gente se encaminha então para o final da vida do Dr. Butler. Em 1918 ele volta para os Estados Unidos de férias, tá certo? Ele deixa o seu filho cuidando da igreja em Canhotinho, e lá nos Estados Unidos ele contrai a doença que era a pandemia daquele tempo, que era a gripe espanhola, né? Lá de 1918, 1919. Então, o Dr. Butler, ele contrai essa doença e fica muito fraco. Ele se cura, mas ele volta para o Brasil fraco. E aí, então, um ano depois, ele vai falecer, tá certo? Depois desses 20 anos aí em Canhotinho, em 27 de maio de 1919, Dr. Butler, ele falece, tá certo? Por uma congestão hepática. Só voltando uma coisa, irmãos, em 1915, quando houve a inauguração do templo, os ossos de Nevilela foram trazidos de São Bento e foram enterrados debaixo do púlpito da igreja.
Anos depois, esses ossos foram tirados. Nessa ocasião, testemunhas do assassinato lá em São Bento deram seu depoimento na cerimônia de inauguração do templo. Houve digamos assim, um cerimonial de referência a Neve Lela. E anos depois, décadas depois, esses ossos foram retirados de debaixo do púlpito e colocados no túmulo de Dr. Butler. Quando o Dr. Butler foi enterrado, um tempo depois, os ossos de Neve Lela foram colocados ao lado dele, tá certo? Então, está aí o hospital, fica quase em frente à igreja. Hoje ele não é mais assim, ele está mudado a arquitetura, mas originalmente era assim. Essa é a placa que está lá no túmulo de Dr. Butler, em Canhotinho, em memória de George William Butler, 12 de julho de 53 até 27 de maio de 1919. Aí veja ali embaixo, o médico amado. A foto está um pouco escura, mas dá para ler. O médico amado. E esse é o túmulo de Dr. Butler. Ele está ao lado da igreja e está entre o salão anexo, que era a escola, e a igreja, tá certo? E aí também estão os ossos de Neve Lela, tá certo? Irmãos, essa é a história então do reverendo George William Butler. E eu gostaria de terminar, irmãos, lendo, com isso eu vou terminar, é uma parte, só o prefácio na verdade aqui, a introdução, 2 parágrafos da introdução, do livro que foi escrito sobre o Dr. Butler, que é esse aqui, A Bíblia e o Bisturi. A bisturi porque o Dr. Butler é médico, né? O instrumento do médico é o bisturi. Então, ele foi um homem que em uma mão trazia a Bíblia, na outra o bisturi. Isso aqui é uma edição antiga da CEP, da Casa Editora Presbiteriana, mas há uma edição mais nova, ampliada, que é essa aqui, bem mais bonita, já da editora Cultura Cristã. É de Jesse Martins, é o escritor, A Bíblia e o Bisturi, biografia do Dr. George William Butler, tá certo? Então, na introdução, irmãos, e com isso eu vou encerrar, o Jesse Martins ele faz uma comparação entre Dr. Butler e Padre Cícero. Isso porque eles foram contemporâneos, né? Padre Cícero é contemporâneo de George William Butler. E os dois se tornaram famosos, Padre Cícero muito mais, obviamente, pelos seus feitos no interior do Nordeste. E os dois deixaram monumentos da sua morte. Dr. Butler, o seu túmulo em Canhotinho, e Padre Cícero, a estátua dele lá no Juazeiro. Mas o reverendo Jesse faz uma interessante comparação. Ele diz assim: inicialmente, desejamos intitular esta biografia do Dr. Butler de O Padre Cícero Protestante. Há um livro com esse título, O Padre Cícero Protestante, também sobre o Dr. Butler. Acontece que Dr. Butler e Padre Cícero viveram o mesmo período de história nordestina, sujeitos às mesmas tensões e influências no tempo e no espaço. Foram os homens que naquele tempo mais atraíram as massas em verdadeiras romarias. Criaram em torno de si uma auréola de poderes sobrenaturais, dando lugar a fatos que se tornaram lendas. Presta atenção nisso agora. As diferenças entre eles, porém, eram ao mesmo tempo marcantes, por certo, devidas à formação sociocultural que tiveram e nos princípios religiosos que defenderam. Como o protestantismo não cria devotos, as consequências do trabalho de cada um tomaram rumos diferentes. Em Canhotinho, ficou apenas o túmulo de um homem que deixou lá o seu nome gravado na história. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ficou a estátua de um pequeno Deus, que muitos acreditam jamais ter morrido. São 2 nomes, 2 símbolos, 2 bandeiras. Então, irmãos, os dois deixam monumentos, mas muito diferentes. Não há imagens de Dr. Butler em Canhotinho. Há um memorial do seu exemplo. Ele não se tornou figura de idolatria, mas de inspiração para a prática da ética cristã. Diferente, infelizmente, do que acontece com Padre Cícero, que teve seu exemplo, até, diga-se de passagem, suplantado pela idolatria em torno da sua figura. Então, irmãos, essa é a história, a bonita história do reverendo Dr. George William Butler. Nós olhemos para exemplos como o dele, saibamos valorizar, lembrar, imitar, atentar para o fim que ele teve, como Hebreus diz, para imitar a fé que esses homens tiveram. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Se alguém tiver alguma contribuição, uma pergunta, eu fico à disposição, se não, devolvo a palavra ao reverendo Laurindo.
Não? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.